O mundo é dos comerciantes, por isso é que antes, quando eu vendia alicates, ganhava uns trocados arrancando dentes, apertando porcas. E agora preciso apertar os parentes para pagar as contas. Quem vai querer? Aí, quem vai querer? Aí, quem vai querer? Quem vai querer comprar? O mundo é dos comerciantes, por isso é que antes, quando eu vendia atingentes, boa tarde a todos e todas. Começando mais uma Segundas Insurgentes, projeto de Márcia Miller e eu, Carlos Carvalho. Essa é a resenha número 94. Convidado de hoje, nosso amigo Luiz Capuz. Quem é Luiz Capuz? Artista lendário, nascido em Cachoeiro, no Itapemirim, Espírito Santo, radicado em Niterói, Rio de Janeiro. Luiz Capuz é também artista plástico. Na literatura lançou Rato, Mamãe Me Adora e Cinema Oblíquo, entre outros. Uma das vozes mais singulares da música brasileira das últimas décadas. Capuz teve canções interpretadas por Ney Matogrosso, Pedro Luiz e Daoud, entre diversos outros. A obra do artista inspirou o premiado documentário Peixe Abissal, 2023, de Rafael Saar. Bem-vindo, amigo. Obrigado. É um prazer agora te conhecer pessoalmente, já te acompanhava, né, pela internet. Você veio para Niterói e morando aonde? Não, eu queria falar primeiro da Vai Querer. Tá bom. Que essa música que eu toquei, ela é minha com a Sueli Mesquita. E ela de uma época, é no meu primeiro disco, 2003. E eu toco violão já, desde que eu era assim, rapazinho, que é adulto tocando violão. E então eu tenho uma. Como eu tocava MPB, eu tocava um violão mais elaborado. E aí eu tive um coma que me deixou sequela motora. O nome da sequela é incoordenação motora. Que eu não conseguia mais tocar, não tinha coordenação para tocar, e não conseguia mais cantar também, porque aqui, para a gente falar, também é motricidade, né? Então não conseguia, ninguém entendia o que eu falava, porque não tinha habilidade com a língua. E aí eu fiquei uns 4 anos, 5, para reaprender o violão. E meu violão ficou uma coisa mais... O meu violão ele ficou mais bruto, ele não tinha mais a elaboração e a sutileza do violão anterior. Uhum.
Aí eu pedi aos amigos que me dessem letras simples, aos parceiros, que na época era o Sacramento, Marcos Sacramento, foi o meu primeiro parceiro. Depois ele conheceu a Sueli Mesquita virou parceira. E depois a Matilda Kovac. Então eu tinha esses 3 parceiros. Quando eu entrei no coma, eu saí do coma, eu tinha esses 3 parceiros e quando eu consegui fazer o primeiro acorde, que foi um misão assim, eu pedia a esses parceiros que me dessem letras muito simples, que eu pudesse traduzir em um acorde só. Aí o Sacramento me deu Inferno, que é uma música, inclusive, que agora eu vou lançar um disco pela Mais Hits, um selo lá de Americana. Eu vou lançar um disco chamado Homens Machucados. E essa música, Inferno, que é um acorde só e batida, que não tinha como, vai sair nesse disco também. Mas comecei a falar da Sueli, da letra com a Sueli. Deixa eu aproveitar que você vai falar da Sueli, esses parceiros. Já é o momento que tem o Bolsa Nova? O Bolsa Nova foi depois disso. Depois. Tá. E aí eu pedi a esses parceiros meus que me dessem letras muito simples, para eu traduzir em poucos acordes. E eu já estava fazendo 3 acordes aqui, porque quando a Sueli me deu o Vai Querer, eu já sabia tocar o Sol e esse aqui. E aí eu fiz essa música. Depois o Vado, conhece o Vado? É um cara de Alagoas? De nome. O compositor de Alagoas, ele gravou uma versão também, que essa versão minha está no primeiro disco, Lua Singela. Ele gravou, mas ele gravou, porque a letra do Sueli não tinha esse Vai Querer. Era uma poesia, eram 3 estrofes falando do comércio. E a minha experiência com o comércio, quando eu era garoto, pré-adolescente, lá em Cachoeiro do Tupirim, de onde eu sou, eu vendia picolé na rua. Então, no verão, né? E aí eu ficava gritando, aê, quem vai querer? Aí eu fiz esse refrão, entendeu? Mas o Vado, eu fiquei meio chateado, um pouco chateado, porque o Vado, a parte assim da letra, que foi a minha contribuição, ele tirou aqui, deixou só a letra do Sueli. Você foi parceiro de muitas músicas com ela. Eu conheci a Sueli, não sei se você também tinha um projeto aqui, em São Domingos, que era para a Secretaria de Cultura, acho que era o Marcos Gomes na época. Aí eu Sueli, a Suzy Thompson e muitos outros. Tinha um palco aqui, aí outra hora era lá. E ela era cunhada da Marisa Porto, uma grande amiga, poeta. Foram muitas parcerias com ela e com os outros. Eu fiz bastante, assim, não foram assim muitas, mas foi bastante. E algumas assim ficaram bonitas, mas que se perderam, né? Que nunca toquei, ninguém gravou. E eu tenho uma que a Daúde gravou com a Sueli, chama Romena. Eu acho que é com a Sueli, que saiu da gente, você saiu para outros artistas, foi a Vai Querer, que o Vado tocou, e a Romena, que eu me lembro agora, assim. Mas tem outra, assim. Uma grande amiga nossa, já trabalhamos juntos lá no MAC, ela fez contato com a Márcia, que é museóloga também, e falou de você. A Márcia disse, tem Luiz Capucha, que eu conheço, mas ele está fazendo uma exposição. Eu falei, não sabia que você também era das artes plásticas.
Aí, pois não dá para fazer uma resenha, vai ser um maior prazer. Vou começar nesse bate-papo que a gente já conversou, não vou A começar. gente está aqui para isso, né? Para falar da exposição. Pois é, mas eu vou aproveitar bastante também você, músico, mas como surgiu a pintura, né? A pintura. Porque o Pedro, ele não é daqui, ele é de São Paulo. E quando ele veio para Niterói, ele trouxe uma caixinha de sapato cheia de tubos, tinta óleo. E uma vizinha minha, ela é pintora, ela vende lá no Campo São Bento, ela pinta flores. Agora ela já saiu das flores, ela já pinta um monte de coisa. Mas na época ela pintava flores. E eu morei um tempo em Papucaia, que eu dei aula lá de português e literatura para o 2º grau, que hoje é fundamental, né? E lá eu fiquei amigo do diretor da escola, cuja mulher, ele pintava também, mas ela fazia mais desenho, assim. E os desenhos dela eram só rostos. Ela era uma tela assim, horizontal, 20 centímetros, e ela dividia e fazia vários rostos, tipo 3x4, vários 3x4. E eu tenho na minha história que a minha mãe, lá em Cachoeira ainda, passavam uns... Eu não sei, tem um nome específico, mas eu vou chamar de retratista. Que pegavam o 3x4 das pessoas, levavam e voltavam com o 3x4 ampliado, colorido e com uma moldura bonita. Aqui no centro de Niterói tinha esses retratistas. Tinha esqueci o nome, que eles têm uma caixazinha assim, né? Fazia foto, e tinha esse também. Então passou um retratista. Minha mãe trabalhava num restaurante, era um bar que servia comida. E aí passou o retratista e voltou. Então eu tenho na minha biografia, além dos quadros da Marilu, esse primeiro, que é a minha mãe. E aí o Pedro trouxe as tintas, da minha vizinha do lado era pintora, tinha o cara que vendia as telas, eram os painéis. Eu comprei vários painéis, 20 por 60, dividi em 4 vizinhas, não, em 4, hoje eu pintei 4 mulheres, 3x4 não, 4 mulheres, é como se fosse um 3x4, com a lembrança desse retratista e dessa pintura que eu tenho, que lá no museu esqueci o nome do Oliveira Viana, lá no Museu Oliveira Viana, é assim, esse quadro da minha mãe é meio assim um centro da exposição. E aí eu comecei a pintar. E como eu pinto sempre a mesma coisa, aquilo foi se elaborando, foi se tornando mais assim... aperfeiçoado. A figuração, ele ficou mais... Ele saiu daquela coisa chapada e foi ganhando a prática, foi ganhando volume. Aí, e eu pinto sempre as mulheres. De vez em quando eu pinto, e quando aparece um homem assim que eu vou pintar, eu meio que feminizo. E eu moro assim numa comunidadezinha, no final do Martins Torres. E eu morava, é um prédio assim que eu moro de 3 andares, e atrás do prédio tem 2 casas, uma maior e uma menor. Eu morava na casa maior, atrás do prédio.
e pintava esses carinhos. Uhum. E a casinha do lado é onde vão morar as pessoas. Por acaso, as pessoas fazem muita confusão. Quer dizer, na verdade, sou eu que fazia confusão com elas. Porque o primeiro vizinho era um casal, um bebedor de cerveja. Era um casal e um filho, um filhinho pequenininho. Ninguém bebe cerveja sozinho. Então as pessoas vinham para lá beber cerveja e tocar um violão. Ali eu me debruçava numa varanda que tinha assim, e pagava um monte de porra para eles. Pô, eu não estou pagando aluguel do lado de um botequim para não ter hora para dormir, não sei o quê. E eles achavam que era a música que me incomodava. Mas a música era o que até melhorava um pouco. Aí eles paravam o violão e ficavam conversando e olhando como piada. Então era muito pior. E eu voltava lá e pagava a mão. E era muito assim, muita briga, entendeu? No final eles foram embora, assim. Antes que eu fosse, eles foram embora. Aí veio um outro casal. Também, só que dessa vez era uma garotinha. E era mesmo lance, só que não era cerveja, era baseado. As pessoas desciam do morro para ir para lá fumar um. Mais calmos. Aí eu pensei assim, a referência que eu tenho de maconheiro é assim, fuma um, fica contemplativo, né? Fica viajando, na boa, né? Mas não era assim. Era um tipo de maconheiro diferente, entendeu? Eles ficavam menos tempo. Eles iam fumar, ficavam um tempinho e saíam, mas era uma coisa cômoda. E eu também voltava a me debruçar ali na varanda e brigar, né? Uhum. E a minha vizinha que pinta ela não briga porque são pessoas perigosas, sempre. Mas eu não conseguia resistir, entendeu? E eu me lembro que eu sentava na minha cozinha, assim, uma angústia, qual o sentido, assim, na minha vida, da minha biografia, da minha história, de eu vir parar nessa casa que vem esses vizinhos. Eu tentando entender como é que isso, que era possível, como se eu pudesse, como se tivesse o meu controle, entendeu? Por que é que eu não consigo ter o controle disso? Isso sempre se repete, né? E aí vagou o terceiro andar do predinho na frente. E eu fiquei numa questão se eu ia para lá, se eu não ia, porque eu gostava muito dessa casa. Eu vivi com a minha mãe lá muito tempo, então era uma coisa que como é que eu vou lá para cima, ficar olhando onde eu morei com a minha mãe? Mas aí eu fui, né? E foi muito barato. É melhor. Foi muito barato. Aí o Pedro alugou, que é o apartamento que eu tô, é o dos fundos. O Pedro alugou da frente. Então o terceiro andar é nosso, entendeu? É muito legal. E você fez letras, é isso? Fiz letras. Você então, quando você for tocar, aí desliga o ventilador, porque senão é uma sauna. Tá. Então, os livros vêm também dessa sua formação de letras. Você chegou a ser professor de letras. Mas eu acho que os livros não vêm da minha formação, entendeu? Tem dessas histórias? Os livros vêm são mais da minha, né? Não concluí. Aí como eu estava tentando, e tinha essa confusão, eu falei,
são as vizinhas de trás, as vizinhas, as pinturas. Aí todas viraram as vizinhas de trás, entendeu? Mas às vezes eu fico olhando assim para elas na minha parede e fico tentando concluir por que eu faço as mulheres, né? E aí eu fico pensando e esse nome das vizinhas de trás, eu vou voltando, entendeu? Não, obrigado. Como eu acho assim, eu tenho um misticismo meio esquizofrênico, eu cheguei à conclusão de que, primeiro voltando minha mãe, né, naquele quadrinho, aí voltando mulher, cheguei na Eva. Então eu acho que eu estou tentando, com a repetição disso, repetindo para sempre as mulheres, é como se eu estivesse cavucando para chegar na mulher primeira, entendeu? E também, ao mesmo tempo que é para chegar na mulher primeira, indo cavucando, assim, de trás, também é para chegar em mim, entendeu? Para chegar na minha mãe e chegar em mim. Então eu acho que tem uma visceralidade, né? Nas vizinhas, entendeu? Entendi. Você falou da Eva, eu tenho curiosidade. Eu mudei minha carreira. Dentro do signo feminino foi o ponto de mutação que o J. Capa fala. Que eu estava peidado das ideias, aí fui fazer terapia. E minha terapeuta falou assim, então deu muito bom. Ponto de mutação, é físico, mas é fácil de você ver, fácil nada. Mas tem uma hora que ele fala que o mundo, não vou improvisar, porque eu não lembro muito triste, né? Vai ficar melhor, seria melhor se as mulheres estivessem mais à frente dele. Não é coisa de... O ponto de mutação tem até um filme. Vou procurar. Depois eu passo para você, quem quiser, acho que é do Bergman, ponto de mutação. Aí eu fiquei com essa coisa do signo feminino, voltei a olhar para a arte moderna e Man Ray, todos eles lá, né, Piquet, Montparnasse, são várias mulheres. E realmente há uma força feminina, eu posso falar assim, dando muito ênfase ao signo. Aí eu acabei descobrindo a Lilith, porque o Adão, Eva, mas a Lilith não saiu de costela de ninguém. Ela é uma mulher que surgiu junto com Adão. Só que aí uma história, né, que eles vão contar e não está na Bíblia. Mas olha um patriarcado que é a Eva, né, que tira daqui, ela é a origem de todo o pecado, né, porque ela que vai conversar com o diabo, comer a maçã, e o Adão fica só ali, não tem nada com isso não. Ela que ouviu o cara ali. Mas eu acho que pegando o carona do que você está falando, o signo feminino, a mulher, ela tem uma importância muito grande para a humanidade e esse patriarcado, né? Eu acho que é onde está conversando, ele faz uma distorção muito grande da humanidade a ponto de gerar, né, essas guerras, esse desencontro todo. E eu me alonguei muito, mas no Brasil atual também a gente vê que há uma coisa muito... E é uma escravização da mulher, né? Hoje menos. Mas eu estou dizendo porque minha mãe, ela era empregada doméstica. Então ela não sabia ler e assim, muito oprimida, entendeu? Eu sou filho de um patrão. Então, a palavra já é forte, né? Patrão. Mas aí esse signo, né? A mulher que você foi buscar lá com Eva e com as vizinhas, com sua mãe, ela diz que me lembrou uma coisa também, que são as musas, né? Que antigamente você, é da tua área mais até de literatura, na mitologia, a gente, nós, né, músicos, poetas, iam buscar inspiração na música. Aí
esposa. Mas aí a mulher estava numa outra posição, né? Oi? A mulher estava numa outra posição nesse caso, né? Era uma orientadora, né? É uma boa orientadora, né? Eu tenho um pouco dessa, quase assim. Áreas. Mas eu não sou um Áries assim, típico, não. Eu também sou um escorpião típico e depois que a gente fica com uma certa vivência, aí você passa a ser, eu sou um peixes, mas aí já tem uma coisa de... A lua é em touro, então um touro vai à terra, aí faz uma fofoca astral que dá certo, né? Mas voltando para a literatura. Não, mas eu queria falar das vizinhas ainda. Bom, perfeito, né? Tá bom. Mas tem a ver com a música. Tá. E quando a Deixa eu Débora, segurar o violão para você. ela foi quem me chamou para fazer a exposição. Débora é diretora da Casa de Jeremiana. Onde é o endereço mesmo? É Alameda, São Boaventura, 41. É do lado é embaixo da ponte, mas do lado, assim. Do lado de lá da igreja. Então a Débora, ela me chamou para fazer uma visita guiada à exposição. E eu pensei assim, pô, mas eu vou dizer das minhas pinturas, né? Porque aí eu digo uma coisa que eu acho que eu disse aqui, e aí? E aí a Débora, ela não colocou só as pinturas, ela colocou os livros lá para serem expostos, e o acervo, né? Os livros, vídeos com música, e as pinturas. Eu pensei que eu vou falar, né? E as pinturas estão nas paredes. E aí uma coisa que mais primeiro que é lindo, assim, você ter uma exposição com as suas obras todas lá, né? Então isso é uma coisa maravilhosa, né? E o lance da casa, né? Que é uma casa... não é uma casa de uma elite, né? Uma elite antiga. E aquilo me deixou impressionado, assim, que eu sou um cara da periferia e a Débora achou uma exposição para mim numa casa toda fundamentada, assim, uma casa fundamental da cidade. E então isso me impressionou muito, assim, e me alegrou muito também. E me deixou assim orgulhoso, entendeu? E aí a Ruth, que é uma moça que conseguiu uns shows para eu fazer, isso depois de sequelado. A Ruth se aproximou de mim, não, vamos arrumar show para você fazer. E arrumou vários shows. E ela me adora, assim, adora a minha música também. E ela me deu um presente da minha música mais famosa, que é a música Maluca, que Cássia Eller cantou. Quer tocar? Vou tocar, mas... Aí eu falei assim, então eu vou levar esse presente da Ruth, que é uma casinha, um caminhão, tá vendo? Muito. E como eu coloquei as rosas, no caso da música, eu coloquei as rosas por todo o canto da casa, é mais ou menos como as pinturas e os livros espalhados pela casa, entendeu? Uhum. Vou tocar a música. Você desliga lá?
me chamou pra ver. Era um caminhão carregado de botão de rosas. Eu fiquei maluca, por flor tem loucura. Eu fiquei maluca. Saí quando voltei molhada, com mais de dúzia de botão. Botei botão na sala, na mesa, na TV, no sofá, na cama, no quarto, no chão, na penteadeira, na cozinha, na geladeira, na varanda, na janela. Era grande barulho da chuva. Da chuva, eu fiquei maluca, eu fiquei maluca. Saí quando voltei molhada, com mais de dúzia de botão. Botei botão na sala, na mesa, na TV, no sofá, na cama, no quarto, no chão, na penteadeira, na cozinha, na geladeira, na varanda, na janela. Era grande barulho da chuva. Da chuva, eu fiquei maluca, eu fiquei maluca. Chuva, chuva, eu fiquei maluca, eu fiquei maluca. Chuva, chuva, eu fiquei maluca, eu fiquei maluca. Chuva, chuva, eu fiquei maluca, maluca. Chuva, chuva, eu fiquei maluca, maluca. Ali, a outra coisa da exposição, que foi uma coisa que me deu motivação para falar, além das pinturas nas paredes, que lembrou a música da Maluca, eu saí espalhando botão de rosa pela casa, é que faz um tempo um artista do Rio, hoje ele chama Clemente, ele acabou de lançar um disco, chama Pássaro, o disco dele. E ele tinha me descoberto pela internet, e ele gostou muito. Ele me chamou, o nome dele é Bruno, mas é Clemente. Ele me chamou para participar de um show dele que ele ia fazer no Café Pequeno. E aí eu peguei uma camisa no guarda-roupa e fui. Estava uma camisa amassada. Eu sempre conto essa história. Mas eu me lembrei que minha mãe dizia assim: não pode ir que vai passar no corpo. Aí eu fui com a camisa amassada. Só que não passou. Ninguém percebia, mas eu, na hora que estava tocando, que sensação ruim. E aí quando eu acabei, quando eu saí, eu falei, eu vou fazer uma camisa para eu fazer show, de apresentar as músicas, uma situação especial, né? Mostrar as músicas. Eu vou ter uma camisa para isso. O dedo me beneficia roupa, tecido. Aí ele pegou aquela camisa
fez gerenciamento, ficou assim, de show brilhante. Mas aí todo show que eu ia era a mesma camisa. Ela falou, aquela show que eu for, eu vou colocar, pregar uma coisa, no final vai virar um escudo, né? Uma coisa assim. Eu sempre colocava um lance brilhante e tal. E a minha mãe, normalmente minha mãe, tinha me deixado 2 breves. Breve no Espírito Santo, na Bahia, o Patuá. Então ela me deixou esses 2 breves. A primeira coisa que coloquei na camisa, fazer show, representar show, foi um breve. Aí eu coloquei o breve aqui no peito e fui montando ela. Foi virando um escudo mesmo. Só que depois eu não errei nada, entendeu? Tudo equilibrado, assim. Você olha para ela, não tem pensamento, entendeu? Mas está tudo equilibrado ali. Só que ela foi ficando muito pesada. Imagina. E ela era de mão comprida para você. Aí eu, como tinha um outro breve, eu vou fazer outra. Eu comecei outra, que é essa aqui. Está ficando uma coisa meio bosta. Tem um lance religioso. Eu acho que ele viu uma foto no seu Instagram. E está ficando um lance meio bosta, tá vendo? E o breve da minha mãe está aqui, ó. Esse é breve. Tem um texto na foto do breve. Tem, que os amigos me presentiam. E são assim, sempre um presente de alguém, às vezes é uma coisa que eu acho. E acontecem umas coisas assim, inexplicáveis. Eu acho uma coisa na minha casa, que eu não sei como é que foi parar lá, entendeu? Eu sabia que era uma camisa. Luiz, vamos falar um pouquinho do livro. Um dos casos Já está acabando. Bigode. Não. Quando eu coloquei a sua inimiga, assim, eu conheço. Eu não sei se eu fui, ele foi muito rápido no comentário. Essa é a primeira edição do Cinema Morli. Ele agora está numa coleção da Carambaia, que é uma coleção de livros eróticos, que é assim, na literatura mundial, entendeu? O Cinema Morli abriu a coleção junto com uma escritora uruguaia com um livro de poemas chamado Diário Íntimo, que é Marossa de Giorgio, não sei pronunciar. E o livro abriu a coleção, fiquei super assim, escrevi um bom livro, entendeu? Então, é um romance, são contos. Pois é, isso tem a ver com a minha sequela, porque como eu fiquei sequelado sem conseguir tocar e sem conseguir cantar, um dos exercícios, confirmo da fisioterapia, um dos exercícios fisioterápicos tinha até o nome, a sintonia fina dos movimentos, que era para eu conseguir assinar. Então, o exercício era para não escrever. E como eu era um frequentador do Cinema Morli, cinema pornô que tem no Rio, que vai só homem, tudo que eu pensava em recuperação era no cinema, assim, na cena do cinema. É o cinema mesmo. E aí eu comecei a não escrever o que eu lembrava do livro, do cinema, entendeu? E aí fiz o livro. Ó, chegou um músico, Marco William, ele é batera, Luiz Capucho, ele toca aqui às terças-feiras no 2011. Legal. E aí
tinha essas lembranças e foi assim. escrevendo. Então você fez todo escrito. Todo manuscrito. Todo manuscrito. Tá até lá na exposição, o manuscrito. E aí eu mostrei para os amigos. Uma amiga tinha uma outra amiga que ia fazer uma editora, abriu uma editora para publicar livros técnicos sobre cinema. O nome da editora era Ficções de Interlúdio. Eu até queria saber se você tem esse livro aí, que quero comprar, me interessa. E ela tinha essa editora para lançar os livros técnicos. Quando ela viu o Cinema Orly, foi esse o livro. Né? Publicou, e aí o livro, como ele é muito assim, despudorado, ele avançou muito, entendeu? Não só pelo pessoal que curte sexo gay, mas também o pessoal que curte literatura. Ele foi, então assim, tem muito curso acadêmico, muito aluno fazendo trabalho de mestrado, doutorado, sobre o livro que veio nessa onda da diversidade, né? Uhum. Que hoje está uma coisa assim mais explícita. Desde quando o livro? De 99. Eu às vezes fico viajando pretensiosamente que ele meio que sacou o movimento e ele abriu, entendeu? Assim como ele abre a coleção da Carambaia. Ele é assim um livro de transição desse mundo que acabou para esse novo mundo agora que a gente está vivendo. Entendeu? Eu acho que ele previu isso. Entendeu? Então a sequela te fez bem, a brincadeira, mas te fez bem, né? Sim, então... E foi pela escrita... Foi uma coisa misteriosa aí. Um mistério. Aí ele ganhou um prêmio do movimento arco-íris. Eu não tenho assim ligação nenhuma com o movimento gay, com o ativismo gay, não tem nada. Mas o movimento ele viu como um lance importante. Nós fizemos uma resenha, uma das primeiras drag queens, que é a Eula Tochá. Eu já vi ela. E ali eu fui entender um pouco, foi uma aula, né, para mim. E ela fala, não sei se fala desse cinema, mas tinha outras festas, ela foi hostess. E eu acho que sim, abriu portas, né? Na época que você fez. Ela é assim, digamos, o mainstream gay, né? E o livro é mais assim... Eu estava pensando na literatura como o Henry Miller, né, quando ele fez a trilogia, na Yasmin, né, que foi precursora nos dois de literatura mesmo. E um pouco também do Bukowski, que ele é assim, machista, mas ele é divertido como literatura. Você quer colocar mais alguma música e falar de algum disco? O meu primeiro disco é esse, Lua Singela. Esse aqui? É onde quem não vai querer. Então vou tocar uma música dele, do Lua Singela. Ok. O Lua Singela é na época ainda que eu tinha esse parceiro, Sacramento, Matilda e Sueli Mesquita. E agora é um outro tempo, né? Então meio que se perdeu isso.
E aí tem música minha com esses parceiros e música minha também, sozinha. Eu vou tocar uma música minha sozinho. Chama Vida Livre. A vida é livre, a vida é livre. As ondas batendo na praia, elas vêm com força, parece que empurram a cidade para o alto, parece que querem isso. A vida é livre, a vida é livre. As ondas batendo na praia, elas vêm com força, parece que empurram a cidade para o alto, parece que querem isso. Lindo dia ensolarado com nuvens brancas, eu já não tenho medo. Flocos de luz esbarrando nas coisas, no céu azul, no mar azul, nas montanhas azuis. As aves voando, os peixes mergulhados, os astros gravitando invisíveis no espaço. Tudo é muito bonito. O vento batendo na cidade, as ondas batendo na cidade, a luz do sol batendo. A vida não para de chegar, eu já não tenho medo. A vida é livre, a vida é livre. As ondas batendo na praia, elas vêm com força, parece que empurram a cidade para o alto, parece que querem isso. A vida é livre, a vida é livre, a vida é livre. Aproveitando. Isso é da época em que eu fazia os poucos, minha época mais punk, né? Tanto que esse disco ele ficou sendo curtido mais pelo pessoal do rock. Então fui a Salvador, o pessoal de lá me chamou para tocar. Você tem canções interpretadas, eu queria que você falasse pelo Nem Mato Grosso. Você lembra da música para tocar? Com imagem, porque na bateria do celular, mas nós estamos no escurinho do cinema. Mas aí você pode ir tocando. Eu não sei porque essa aí é do Menino Mato Grosso, era a fase anterior ao coma, então era mais assim. Qual que você quer tocar? Porque agora eu estou sem luz aqui para... Obrigado, Pedro. Eu vou tocar Homens Machucados, que é o disco novo, né?
Essa música chama-se Homens Machucados e eu vou lançar um disco com esse nome. Eu já comecei a lançar o símbolo dele. Eu era um menino quando homens machucados eram mais bonitos pra mim. Um homem machucado de tudo perfeito, o peito ferido, belezas escorrendo dos olhos dele, do corpo dele, no pescoço, pelos flancos, no seu centro, dentro dele, pernas abaixo. Beleza assim de Cristo na cruz, os braços abertos, sagrado coração, cabelos sangrentos do vento frio, chagas abertas, coroa de espinhos, sangue vermelho, céu azul. Homens machucados eram mais bonitos pra mim. Lindeza de Jesus, que veio me salvar, que vai morrer por mim. Homens machucados eram mais bonitos pra mim. Lindeza de Jesus, que veio me salvar, que vai morrer por mim. Mamãe me adora. Quer falar sobre ele? Esse livro, Mamãe, antes desse, eu escrevi um livro rápido, que é uma história que eu conto assim que eu cheguei em Niterói. Que quando eu cheguei em Niterói, eu tinha 14 anos, e a minha mãe trabalhava ela era assim, tinha uma cabeça de porco no centro da cidade, na rua São Pedro, 149, que hoje é um estacionamento, que é uma casa antiga como é a do Oliveira Viana. E foi a primeira vez que a gente teve uma casa, porque a casa era enorme, era um esticado assim. Moravam 40 homens lá, mais ou menos. Então na frente moravam os rapazes que veio de Tutóia, em Lençóis Maranhenses, eles vieram para cá para trabalhar por aqui. E atrás da casa moravam uns velhos, assim, aposentados. E no meio da casa tinha uma salinha, um corredorzinho que dava banheiro, e esse corredorzinho continuava para a cozinha. Então era o primeiro lugar que a gente tem uma casa, entendeu? Fala da importância da casa, que a Maluca tem a casa Oliveira Viana, essa casa que foi a primeira. E aí eu escrevi o Cine Morli e depois eu escrevi o Rato, que contava a história dessa casa, lá da rua São Pedro. E quando eu escrevi o Cine Morli, espalhou para os amigos, né? E daí eu tenho que mandar para a editora. E tinha uma editora, a única editora que me respondeu
Foi uma editora de São Paulo que chamava GLS, na época era GLS. Eu mandei para um monte de editora e para essa também. E essa foi a única que me respondeu. Ela disse para mim que o livro tinha uma alta qualidade literária, mas que tinha uns problemas que eu deveria corrigir. Por exemplo, o personagem principal, que é o narrador, não se desenvolve. O livro tem muita repetição. E aí eu falei para ela, mas o que você está dizendo é o que eu considero o mais legal do livro. Que a repetição de no cinema, vou no cinema, você lá a mesma coisa, rola a mesma coisa. Eu quero uma coisa, mesmo assim, o lugar é um lugar anônimo, né? E aí eu falei com ela, então eu vou escrever para você um livro que tem tudo isso, que tem um enredo, que tem um personagem desenvolvido, que não tem repetição. E aí eu fiz o Rato, que o livro acabou indo para a Rocco. A Rocco lançou o livro e não uma editora grande, o Brasil inteiro podia ler o meu livro. E foi isso que aconteceu. Aí os livros começaram a rolar na universidade e tal. Mas a minha mãe, ela não sabia ler. Então eu pensei, eu vou fazer um livro assim, muito simples. Muito simples. Eu quero ler esse livro para minha mãe. E aí eu fiz uma Mamãe Me Adora. E antes de publicar, eu quis ler para minha mãe. E aí eu comecei a ler para a mãe, fiz um livro que conta sobre mim e sobre você. Eu estava na sala, eu comecei a ler para ela, e ela, assim, no início, ela ficou curiosa, entendeu? Mas depois ela não estava interessada, entendeu? Aí eu comecei a ver, eu não consegui fazer um livro muito simples, tão simples quanto eu achei que eu pudesse fazer. E aí eu fiz o Me Adora, é uma viagem minha e da minha mãe, de ônibus até Aparecida do Norte, e é só viagem. Chega em Aparecida do Norte, acaba, entendeu? Então é esse o livro. Yes. Isso aqui é um livro, assim, é um livro póstumo, porque é um livro de autor, assim, eu que quis fazer, assim, publicar, eu publiquei, embora eu tivesse tido a ajuda do selo que publicou o meu livro anterior, que é o Diário da Piscina. O Diário da Piscina e o Cinema Morli tem a mesma pegada, porque o Cinema Morli é assim, sair de casa e vou para o cinema. Sair de casa e vou para só isso. E aí conta o cinema, né? E o Diário da Piscina, você sair de casa e vou para a piscina. E aí conta a piscina e volta para sair de casa e volta para a piscina. E eu sinto assim que o Cinema Morli, ele, como é um livro de sequelado, né? Porque quando eu saí do coma, não tinha nada assim. Eu entendia tudo, reconhecia todo mundo, mas não tinha nenhum desenvolvimento na minha cabeça. Era assim, queria um copo d'água, que não andava, né? Vou pegar falando disso aqui não. Queria um copo d'água, queria ir até ali. Era só essas coisas sem objetivo, não tinha angústia, não tinha saudade, não tinha nada, sem emoção nenhuma. Era só aquela coisa de me recuperar. Né? Então, quando eu comecei a escrever o Morli, lembrar do cinema, eu fui habitando de novo
o meu coração, a minha cabeça. É como se a minha cabeça começasse a funcionar de novo. Eu comecei a sentir de novo as coisas, comecei a ter saudade, comecei a ter ternura, comecei a ficar angustiado, tristeza. Tudo isso tinha acabado com o coma, entendeu? Então o Cinema Horrível foi um livro de recuperar isso, esse meu estofo, né? E o Diário da Piscina, que era ir na piscina para me salvar das sequelas, é para me salvar fisicamente. Então, embora o Cinema Horrível tenha sido publicado em 99 e o Diário da Piscina em 2017, é a mesma coisa, só que um é o que está dentro e o outro é o que está fora, entendeu? E o Carlos Fredinho é antes disso, antes de eu saber que eu sabia escrever livro. Eu escrevia pro Edinho. E aqui tem só as minhas cartas. E depois que eu comecei a fazer show na casa dos amigos, não sou empresariado, não tenho empreendimento em torno da música, então pedi aos amigos para tocar na casa deles. E isso era antes da pandemia. Aí eu fazia show em vários casos de amigos de Burgo, amigos de São Pedro da Aldeia, de Niterói, do Rio. E um show que eu fiz em Piratininga, o Edil daqui falou assim: olha, eu vou te fazer uma surpresa. Aí levou a todas as cartas que eu tinha escrito para ele. Falei, então lê entre uma música e outra. Aí ele leu as cartas e eu morrendo de vergonha das cartas. Porque, sem vergonha mesmo, sabe? Mas aí o pessoal foi assim, pô, que legal, isso aí podia publicar, não sei o quê. E aí eu fui me convencendo de que eram boas e eu publiquei. E tem uma coisa interessante assim, porque eu lendo hoje é como uma pessoa maluca escrevendo para um amigo, entendeu? E eu não me dava conta de que eu era tão maluco. Então as cartas são interessantes por isso, porque é uma pessoa doida escrevendo. É o meu último livro, que é a Fredinho. Luiz, antes da música, era um movimento Bolsa Nova? Assim, o Bolsa Nova foi, acho que foi antes, não, foi depois dessa sequela, um pouquinho depois. Que a Matilda, a Sueli, eu acho que eram as duas, e começaram a encabeçar um movimento de artistas da música, das mulheres da música. Mas como tinham três homens gays nessa coisa, que era o Glauco, o Sacramento e eu. E aí tinha artistas, mulheres de São Paulo, que foi um show que elas fizeram em São Paulo, no Sesc, e também aqui no Sesc Copacabana. E tinha um blog, que era um blog para divulgação dos shows. Ele era todo rosa, chamava blog Bolsa Nova. Depois o Bolsa Nova acabou, e nesses shows todos de mulheres que havia, tinha os três caras, né? Que era eu, aí ela fez um show chamado Homens de Peito. A Matilda era muito espirituosa. Homens de Peito, era um título assim. E aí fomos eu, Sacramento e Glauco, foi esse dia. Mas o que para mim ficou mais assim, mais longo, foi esse blog Bolsa Nova, que era um blog todo rosa, que eu chamava de blog rosa. Quando acabou essa série de shows,
a Sueli, eu falei, Sueli, você podia me dar esse blog, porque todo mundo escrevia ali, foi sumindo e ficou só eu escrevendo. Eu me lembro. Eu falei assim, pô, podia me dar esse blog? Aí eu falei, pô, maior prazer. Aí me deu o blog, fiquei com o blog sozinho, mudei a cor do blog, chamei o blog de Blog Azul, e ele ficou um tempo assim, sem nada, agora de vez em quando eu vou lá e atualizo, entendeu? Mas é um blog antiquíssimo, né? De ter o quê? Sei lá, uns 15 anos, né? Blog Azul. Alguma música, assim, depois que você... Tá. Uma música da época que você saiu da sequela, não sei, tem alguma? Vou tocar Inferno. Essa é a música. Essa é ótima. Porque quando eu consegui fazer um bi, eu pedi aos parceiros a letra. Aí eu saí me deu a letra de Inferno. Porque como não tinha alcance vocal, eu tinha assim, eu só alcançava 7 notas, 8 notas, e uma nota só, né? Aí ele me deu um Inferno. Aqui é meu inferno, meu inferno, meu inferno, senta no rabo. Aqui é meu inferno, meu inferno, meu inferno, rabo arrastando. Aqui é meu inferno, meu inferno, meu inferno, meu rabo, meu lugar, meu inferno. Pobre rabo, pobre inferno, pobre tá, 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 tá. Pobre rabo, pobre inferno, pobre tá, 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 tá. Pobre rabo. A Marta pediu para você falar exposição na Casa Oliveira Viana de terça a domingo. Chegou o pessoal do museu ali. O endereço é Alameda São Boaventura 41, né? Alameda São Boaventura 41. Segundo a Débora, porque a exposição fazendo muito sucesso, ela foi prorrogada até fevereiro. Opa. 12 de fevereiro. Tem as minhas pinturas, as vizinhas atrás, tem os meus livros e tem as minhas músicas, de algum jeito tem as minhas músicas, de antes do coma e de depois também. Está muito lindo, assim, muito emocionante. Você falou de antes do coma. Você tem gravação? Porque era uma outra maneira de você tocar o violão. Tem? Eu tenho antes do coma, está no disco antigo.
que é um show que eu fiz no Café Laranjeiras, que não existe mais. Nenhum desses dois. Não, ele é virtual. Aí para ouvir, vai no seu Instagram. Spotify, YouTube, as plataformas, né? Para ouvir. É bem diferente, assim, porque como tinha mais recursos, tanto vocal quanto do violão, ele é diferente. No último show, eu saquei que assim, eu pedi aos parceiros que me dessem letras simples. Mas eu saquei no último show, no Inferno, por exemplo, que eu não precisava ter pedido coisas simples. Porque um acorde é uma coisa assim, grandiosa, assim, de recursos que você tem ali dentro. Só que ao invés de você ir para fora, você vai para dentro, entendeu? É como se fosse o número negativo daquela linha em cima. Tem os positivos que você vai para lá e tem os negativos que você vai para cá. Então, com um acorde, você vai para dentro, você vai no negativo. E tem muita coisa, assim, é a mesma grandeza do para fora, entendeu? Então, eu não precisava ter tido essa preocupação, porque as músicas ficaram... Poema Maldito. Esse é um disco só voz e violão. Poemas são seus. Foi produzido pelo Felipe Castro. Eu abro o disco com uma parceria que eu tenho com o Manel, que é o Lanada. E tem a música do Marcelo, que é um soneto, Paredão. que é um soneto, mas como eu, na hora de fazer, não é que a música tenha ficado torta, ela ficou toda redondinha, mas ficou redondinha fora do soneto, entendeu? Porque se pegasse o soneto, ia ficar tudo muito igual, assim. Então, ela é toda assim, mas é um soneto, entendeu? É um soneto maldito. É um soneto, não é maldito não, é um soneto belo, assim, é belo. Mas então por que o poema maldito? Ah não, o poema maldito é porque é o seguinte, eu tive um amigo meu virtual, eu falei que não ia falar muito, eu falei uma caralho. Tá bom, tá, Pedro? O Tive, que é um amigo espanhol, ele estava conversando comigo assim muito na época, pelo Messenger, porque ele estava fazendo a versão do Cinema Morli para o espanhol. E aí ele queria, a gente conversava muito para ele saber a relação que tinha do jargão gay brasileiro com as gírias gays espanholas. Então eu queria fazer. E eu tinha ido na praia antes de nadar, eu cheguei cedo na natação, fui na praia de Caraí. E aí veio um cara assim, todo torto, usando uma bengala, se aproximou de mim, começou a me cantar, entendeu? Me deu uma cantada assim legal. E eu falei, aí ele falou que ele gostava de ver filme pornô e que... Aí eu falei, você conhece Cinema Morli, meu livro, que o pessoal assim, do gueto sabe. Aí ele falou, não, mas eu gosto muito de ver filme pornô. Você quer ir na minha casa ver um filme pornô e tomar uma cerveja? Não, eu tenho um namorado, não tô afim porque eu tenho um namorado. E aí, como o Tive estava fazendo a versão do Cinema Morli, e eu cheguei para ele assim, empolgado com isso, muito tempo que ele não era cantado, né? Aí eu contei para ele a história.
Ele ficou quieto. Eu falei, pô, será que eu falei alguma coisa esquisita, né? Mas aí 3 dias depois ele mandou para mim Poema Maldito, que é a história que eu tinha contado para ele. E aí eu musiquei e virou o título do disco. Quer tocar? Então, o Poema Maldito. E depois mandou Manuel Gomes, né? Manuel Gomes foi um grande amigo nosso. A gente morava aqui no 11. Ele estava sempre aqui e lá no Centro Cultural também. Ele gostava de ficar falando poesia para mim e bebendo vinho. Bebia vinho, vinho de cedo. Ele sempre os vernissage, bebia vinho e falava. E era legal que você precisava prestar atenção, né? Ele falava independente de você estar ligado ou não. Eu conheci o Manuel, desculpa. Manuel e o Marcelo, que era paredão, nos Vampiros Diletantes, lembra? Que eram 3. Me lembro desse nome. Eles um falava poesia, o outro saía e falava, e eles ficavam revezando. O terceiro não guardo o nome. Bom, já falei muito. Tô na praia, com o sujeito aleijado, e busca intimidade comigo. Ele tem os braços atrofiados nos sofás, e que eles se pareçam louva-a-Deus sagrado. Estamos conversando, ele me diz que vive só, mas que prefere assim, e que gosta de se deitar no sofá a ver filme pornô. Eu disse, sou Luiz Capucci, escrevi cinema. Tenho namorado. Em todo caso, ele me chama pra beber e ver filme pornô na sua sala. Então, se aproxima e trata de sentar-se do meu lado, mas não sei como aconteceu. Ele caiu no chão. Ele caiu no chão, com movimentos estranhos que não entendo. Fica um tempo a reclamar que não vai se levantar sozinho. E vou embora dali, e abandono sua agonia de inseto moribundo. Fica um tempo a reparar que não vai se levantar sozinho. E vou embora dali, e o abandono em sua agonia de inseto moribundo. O Manuel Gomes, essa do Manuel está no Poema Maldito. Está nesse disco. A nave vá, eu olho a nave pela janela. Voando e eu parado, olhando a nave voando. Nave bela,
sofisticada. E que me leva a outros mundos, a outros mundos, a... Eu parado na janela, a janela parada comigo. Janela, objeto comum, lugar que não me leva a lugar nenhum, mas é por causa dela que eu viajo na nave, viajo na nave, viajo. Ela que me leva, ela que é bela, eu aprendi a amá-la através dos anos, lá na Beba. Está chegando aquela hora. Não, mas Pedro quer fazer alguma intervenção, falar alguma coisa. Mike William, nosso músico. Tá. Deusa. Eu não falei do Cinema Íris, que é um disco também. Pois é, isso. Tem o Cinema Íris, Cinema Orly livro, e tem o Cinema Íris disco. São irmãos, né? Esse disco aqui foi logo que eu saí do coma, que é uma coletânea dos artistas da época. Foi eu, a Matilde, o Sacramento, a Sueli, o Pedro Luiz, tem vários artistas, a Bigra Boys. Me fala desse Íris, Cinema Íris. Quero tocar o Cinema Íris. A moça que faz striptease do Cinema Íris sabe deixar o tempo pra trás. Ela avança o corpo e o tempo escoar na beira do rio. Seus movimentos voltam-se suspensos do som, enquanto homens masturbam-se na neblina do cinema. Ela dança sem importância, no seu olhar nascem estrelas, em seus cabelos luz do sol. Homens sentados assistem os velhos mancos, como das pernas decepadas. Homens muito gordos, com barrigas enormes. Homens maravilhosamente magros e altos, muitos masculinos, muitos femininos, jovens com carisma, com charme, com pernas muito gostosas, abertas. Aqueles tinham caras, entusiasmos, homens com caras,
cabeludos, homens com caras, bigodes, homens com caras, travestidos, homens com caras de hospício, homens com caras de mal. A moça que faz striptease no cinema Iris, striptease no cinema Iris. A moça que faz striptease no cinema Iris. A moça que faz striptease no cinema Iris, striptease no cinema Iris. Quer deixar mais alguma lembrança? Colocar mais uma? Eu quero dizer, eu sou Luiz Capucho, sou compositor, sou escritor de alguns livros, tenho umas vizinhas de trás, expostas na Casa de Oliveira Viana, número 41, vai até fevereiro. Comprem meus discos, comprem meus livros, ouçam minhas músicas e leiam meus livros. Ordem da Resistência. Eu, Lebarba, autoproclamado ministro da Contracultura da Comuna Insurgente da Cantareira, proclamei em 2023 a criação da Ordem da Resistência, inspirada na Ordem del Tornilho ou Ordem do Parafuso, criada em 1948 pelo pintor argentino Consuelo Martín, com o objetivo de homenagear os loucos, aqueles que tinham parafusamento. A Ordem da Resistência conferida aos resistentes insurgentes que, de alguma maneira, contribuem ou contribuíram para o livre pensamento da arte e cultura libertária. A Ordem da Resistência foi oficializada em ato festivo no Iorubá, São Domingos, Niterói, penúltima barricada resistente e insurgente. Cantareira, 18 de setembro de 2023, Senado Eu, Lebarba, vou convidar o nosso Mark Williams, insurgente, para fazer a nossa homenagem ao grande insurgente. Fique em pé, por favor, agora. Eu ganhei um prêmio lá em Espírito Santo, agora, na última vez que fui lá, chama Prêmio Nada a Ver. Esse é o prêmio insurgente. É a resistência. Você contou toda uma história da resistência, ele também resistente. A Selma estava por aqui, então. A Selma também, que é uma maldita, que é uma maneira de a gente homenagear a nós todos, né? Esse menino aqui já foi um monte de comunista, é um grande batera do Pianto, né? Que é uma resistência também na música, que foi um prazer enorme conversar com você e ouvir. Fazer parte da resistência, sim, para nós. Bem-vindo à resistência. Obrigado.